Quero ler aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18 em diante, que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de malhas, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É terrível o que o apóstolo Paulo escreve com relação a esta idolatria que o homem escolheu viver, mudando a glória do Deus incorruptível em imagem de homens, de animais, de répteis. O pecado, um dos pecados mais abomináveis que Deus estabeleceu na sua palavra, se chama idolatria. É o homem buscar no homem, é o homem buscar em objetos, é o homem buscar em animais, é o homem buscar a própria satisfação, querendo fazer um Deus para si. No passado, Israel também se corrompeu. Deus escolheu a nação de Israel para ser a nação que levasse o nome do único Deus, o Salvador, o Criador dos céus e da terra, para que as nações pudessem se voltar e praticar ali o monoteísmo de adorar só um Deus. Mas Israel se misturou com outras nações e começou a adorar imagens de Baal, de Azerá, do Deus dos Amonitas, Quemos, muitos deuses, e até adoraram uma serpente de metal que Moisés ele criou ali no deserto para simbolizar que se ele olhassem para aquela serpente seria curado. Mas Deus não mandou que Moisés fizesse aquilo para levar o povo a adorar aquela serpente. Foi só um momento que teve no deserto em que Deus utilizou-se desse objeto para que eles, pela fé, pudessem ser curados, olhando para aquela serpente de metal. Assim também hoje, muitos também se cercam de muitos deuses, de imagens de esculturas, fazem muitas preces e orações a estas imagens, e muitos já recebem, porque têm fé, até milagres que é muito discutível de onde vêm esses milagres.
Mas o que é que a Bíblia nos manda, nos ordena? Que nós creiamos em Deus pela fé. O Evangelho de João, no capítulo 4, fala do encontro de Jesus com uma mulher samaritana, da qual Jesus fala que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus jamais quis que o homem fabricasse para si imagem de escultura ou qualquer outro tipo de imagem, seja de animais, de pessoas ou até de santos que já morreram no passado. A palavra de Deus fala em Êxodo 20, dizendo desta forma: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia aos milhares, naqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Isaías capítulo 42, versículo 8, está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus está dizendo aqui, através da sua palavra, que Ele abomina esse tipo de adoração. O que Deus quer é que nós o adoremos em espírito e em verdade, que busquemos a Ele pela fé, e pela fé nós alcancemos a salvação das nossas almas. Mas o apóstolo Paulo diz que aqui os homens, eles não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, e antes em seus discursos se desvaneceram. Quantos discursos levam as pessoas à idolatria? E uma das maiores idolatrias hoje está no Deus chamado Mamon na Bíblia, que é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro, o Deus da ganância, da cobiça. E o Senhor Jesus fala dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Então existem vários tipos de idolatria, não só das imagens de esculturas, mas também aquela idolatria no coração, a idolatria pela prostituição, pelo sexo, pelo poder, pela cobiça do dinheiro. Tudo isso tira o lugar de Deus no coração do homem, mas que neste momento nós possamos nos voltar para o Senhor e reconhecer nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, e nos convertermos dos nossos maus caminhos. A palavra de Deus fala aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 21, eu quero ler para terminar essa meditação da palavra de Deus e para ver como é sério o que Deus ele fala para nós. Aqui no capítulo 21, que diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a única maneira de nós termos acesso a este céu que Deus preparou para a sua igreja é nós nos achegarmos a Ele através do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Não existe outro caminho. O passaporte para o céu é Jesus. O caminho para o céu é Jesus. A entrada para o céu é Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, salvar-se-á e encontrará pastagem. E ainda no livro de Apocalipse está escrito, no capítulo 20, assim diz assim a palavra de Deus: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esta é a segunda morte, que é a morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito sério a nossa salvação, que nós possamos ir até Jesus, abandonar os ídolos mudos, as imagens de escultura, a ganância no coração, a soberba, o orgulho, e termos a humildade de reconhecer que Jesus é o Senhor. Capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8 está escrito: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos
e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, aqueles que adoram imagens de esculturas, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Salvação é coisa séria. A nossa alma teve um preço que foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Foi preço de sangue. Ele nos comprou com seu sangue. Não vamos desperdiçar aquilo que Ele fez pela graça. De graça Ele nos deu salvação. Então vamos nos voltar com o nosso coração sincero para Ele e reconhecer que nós somos pecadores e precisamos desse Deus vivo e maravilhoso. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.